a gente tem dois tipos de inflamação. A inflamação aguda e a inflamação crônica, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. A inflamação aguda, ela é aquela inflamação de quando a gente se machuca. Eu caí, eu me machuquei, eu me lesionei, eu queimei. O nosso sistema imune vai produzir citocinas inflamatórias para recuperar aquilo ali e tudo volta ao normal. A inflamação, quem quiser depois até assistir isso tudo com mais riqueza de detalhes, olha a live lá de semana passada, live que eu fiz na quinta-feira passada sobre medicamentos, a importância da gente desinflamar para não precisar ir de um uso excessivo de medicamentos. Já a inflamação crônica de baixo grau é aquela inflamação que ela tá ali todo dia um pouquinho, ela tá ali latente. Então todo dia você vai lá e se inflama, e se estressa, e dorme mal. Então é aquela inflamação pequenininha, mas que tá ali todo dia. Você dorme mal, você se estressa, você se alimenta mal, você não tem uma rotina legal diária, você não tá feliz no seu trabalho, você não tá feliz no seu relacionamento. Tudo isso vai todo dia, gradativamente, te inflamando. E como o nosso tema de hoje é sobre saúde mental, eu quero justamente trazer a importância da gente falar sobre essa inflamação e sobre essa necessidade de desinflamar quando a gente fala de saúde mental. Então, o que a gente tem que pensar? Essa inflamação que tá ali todo dia um pouquinho, que eu expliquei para vocês semana passada que ela gera as doenças, essa inflamação ela também inflama o nosso cérebro. Então, muitas vezes, quando a gente fala de saúde mental, a gente praticamente desconecta o corpo da mente. Isso é muito comum de acontecer, né? E tá tudo conectado. Então, se eu digo que vocês têm uma inflamação aí de baixo grau, que você tá inflamado, se os seus exames mostram essa inflamação, tá tudo inflamado. A inflamação de baixo grau ela é sistêmica, então todo o corpo está inflamado. Não é só um órgão. A gente fala que existem os órgãos alvos, que é aquele que te mostra primeiro. Ah, eu tenho uma boca amarga de manhã. E é fígado. Ah, meu pé vive rachado. Tireoide. Então, isso quando a gente diz que o corpo fala e tá tudo conectado, todo mundo tem um órgão que quando a pessoa tá mais inflamada é aquele órgão de ataque. Tem gente que é a mente, tem gente que é o intestino, tem gente que é o fígado. E aí a gente tem que entender isso. A partir do momento que eu tenho uma rotina inflamatória, o meu cérebro também está sendo inflamado. Só que lá atrás, quando a gente pensava em saúde mental, em inflamação, a gente pensava muito em doença neurodegenerativa, né? Parkinson, Alzheimer. E não. Hoje em dia, os estudos já mostram que aquele falta de concentração, aquela falta de memória, aquela névoa, né? Eu tenho muitos pacientes que dizem que isso melhora muito quando muda a alimentação, que parece uma fumaça mental. Isso também é reflexo dessa inflamação. Então, se hoje você tem sintomas de ansiedade ou você está em tratamento para depressão, para ansiedade, para alteração de humor, eu tô aqui para te dizer que o tratamento é muito importante, mas não basta só tomar o remédio para o seu tratamento. Você precisa desinflamar. E aí a gente precisa entender quais são, o que causa toda essa inflamação no nosso cérebro, né? Qual é o prejuízo dessa inflamação para o nosso cérebro? Então vamos lá. Quando a gente pensa em cérebro, o que é a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça? Neurotransmissores. Neurotransmissores, eles são os mensageiros do nosso cérebro. Então é ele que leva ali a mensagem, é ele que leva a informação, é ele que leva a clareza. Então quando você tem essa névoa, essa confusão mental, já tem alguma coisa errada aí com a comunicação dos seus neurotransmissores. Se isso é algo que constantemente acontece, eu atendo um monte de gente que me procura dizendo: eu tô sem foco, eu tô sem memória, a minha concentração. Então tudo isso são sinais de que esses neurotransmissores não estão fazendo o papel deles como eles deveriam. Essa comunicação tá tendo uma falha. E aí eu já ressalto para vocês algo muito importante quando a gente fala de neurotransmissores. Quem é que faz síntese de neurotransmissores são proteínas, aminoácidos, gorduras boas. Se você tem um aporte proteico super baixo, e isso eu atendo aos montes, eu vivo postando isso aqui. Eu atendo várias mulheres que têm um consumo de proteína muito inferior ao que precisa. E isso piorou muito desde que vocês pararam de jantar e começaram a lanchar.
Porque à noite, sabe o que vocês fazem? Vocês comem um pãozinho com queijo, né? A proteína vai lá embaixo. À tarde, eu tô muito corrida, nem lanchei. Aí quando a gente faz o cálculo, o aporte proteico tá lá embaixo. Então, esse aporte proteico, o consumo de gordura boa, onde estão as gorduras boas na nossa alimentação? Azeite, abacate, ovo. Aí você quase não consome ovo. Você não consome azeite porque você nem consome legumes e verduras. Você não gosta de abacate, você nem tá consumindo fruta, né? No dia inteiro não tem uma fruta, não tem um legume, não tem uma verdura. Então, como que a gente vai ter uma produção adequada desses neurotransmissores? Como que eles vão enviar as mensagens de forma adequada? Então aí já começa o nosso primeiro problema. Essa falha de memória, essa confusão mental, essa névoa que vocês tanto relatam, já pode ser um sinal aí de inflamação. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? Da ansiedade, da depressão, das doenças de saúde mental, para além da medicalização. Então, quando a gente fala sobre esse cérebro, o que é importante entender? Um cérebro inflamado, ele tem redução da produção de neurotransmissores de prazer, dopamina, serotonina. Então, e excesso de glutamato. Glutamato, ele é ótimo para a saúde, mas em excesso ele é muito excitatório. Então, ele causa aquela questão, aquela pessoa do pavio curto que explode, né, que arruma confusão por nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é justamente o excesso de toxinas do dia a dia, do que a gente consome, do que a gente sente, do que a gente vive, que vai causando aí esses desequilíbrios. Então, o que a gente tem que pensar? O mal do século é a inflamação. Essa inflamação, ela vai fazer uma desordem no nosso sistema neuronal, né? E na comunicação entre esses neurotransmissores. Então, se eu tenho aí uma redução, pensa comigo, eu não consumo proteína, não consumo gordura boa, eu não tô favorecendo ali, né? Nada dessa comunicação desses neurotransmissores. Se eu durmo mal, se meu intestino não funciona. E aí, quando a gente pensa no nosso cérebro, a gente tem uma proteção, que é o que a gente chama de barreira de mielina. Essa barreira de mielina, ela é a nossa porta ali, né? Você tem um segurança ali, você é famoso e tá ali, você tem um segurança, vários seguranças te protegendo. Essa é a função da barreira hematoencefálica, né? Então, essa barreira hematoencefálica, ela protege esse cérebro. E quando a gente tá consumindo muito inflamado, consumindo muita, tudo errado, a alimentação tá desregrada, a gente tem o quê? Essa barreira, ela vai ficando cheia de toxina. A gente vai liberando ali, a gente vai fazendo danos tanto na barreira hematoencefálica quanto ali na nossa bainha de mielina. Então, cadê a proteção? E aí, quem é que liberam toxinas que afetam essas barreiras? É o teu intestino que não funciona. É o teu fígado que está inflamado, liberando toxina. E como que a gente vai avaliando isso também? Pelos teus exames bioquímicos. Então, o fígado é algo que a gente avalia pelos sintomas, né? Muita dor de cabeça ao acordar, boca amarga, aquela pessoa que acorda muito de madrugada para fazer xixi. Tudo isso são sintomas hepáticos. Então, se você hoje está com o fígado sobrecarregado, o que a gente precisa entender? Que as pessoas falam assim também. Modismo. O fígado, ele é o órgão que faz detoxificação. Ele é o órgão que faz detoxificação. Mas para o seu fígado fazer essa detox, que todo mundo acha que é só tomar suco verde, ele precisa de vários nutrientes. Vitaminas do complexo B, ferro, e são justamente esses mesmos nutrientes que são importantes para a nossa saúde mental e para a produção dos neurotransmissores. Quer ver um nutriente que é muito importante para a produção de neurotransmissor, para a produção de dopamina? A dopamina, gente, ela é aquele neurotransmissor que ela faz a gente fazer as coisas, a gente ter vontade de fazer as coisas. Eu vou me exercitar, né? A dopamina que dá esse impulso. Eu vou começar uma atividade nova. É a dopamina que faz a gente ter essa vontade. Se você hoje é aquela pessoa que você vive trocando tudo na sua vida, começa uma atividade e para, começa um relacionamento e para, nada você consegue ter constância, tem um desequilíbrio na sua produção aí de dopamina. A dopamina, para a síntese de dopamina, a gente precisa de ferro, a gente precisa aí de magnésio. Gente, magnésio é um mineral importante para toda a produção de todos os neurotransmissores. Quer ver algo que eu atendo com muita frequência, que a nutrição ajuda muito? Magnésio é um mineral que faz relaxamento muscular.
Então, se a gente atende um paciente ansioso, com bruxismo, o magnésio é maravilhoso. O magnésio para bruxismo é incrível e é muito ansioso. É muito comum o paciente ansioso ter bruxismo. É muito comum. Aí você pergunta pro paciente, ele vem dizendo, né? Ah, eu sofro de ansiedade. Aí eu já olho esse magnésio que pode ou não estar alterado no exame e começo. Sofre de cãibra? Aham. Enxaqueca? Aham. Bruxismo? Aham. Nossa, como você sabe? E é isso, por quê? Porque tá tudo ligado, tá tudo conectado. Então o magnésio, ele é um mineral que nem sempre a gente vê a deficiência de magnésio nos nossos exames. Mas a gente trata muito a deficiência de magnésio pelos sinais e sintomas que o paciente tem. E o solo do Brasil, ele é muito pobre em magnésio, a Cláudia. Tenho todos esses sintomas. Isso aí, Cláudia. Então fica de olho, vamos começar a rever aí essa alimentação, essa rotina, porque é isso, tá tudo ligado. E vocês acham o quê? Não, eu tenho há anos. Não, eu tenho bruxismo, mas eu uso a placa. Tá tudo bem. Não, eu durmo mal, mas eu tomo um remédio. Não, eu tenho ansiedade, mas eu tomo um remédio. Quando você vê, você tem 30, 40, 45 anos e tá tomando quase 10 remédios, gente. Então, tá tudo errado.